Durante 53 anos nos convencemos de que a Lua não tinha mais nada a esconder. A esconder. Que 6 pousos, algumas centenas de quilos de rocha e uma estante cheia de livros didáticos eram suficientes para considerá-la compreendida. Então, em 6 de abril de 2026, 4 astronautas contornaram o lado que nunca esteve voltado para a Terra e um piloto de testes da Marinha com 168 dias de experiência no espaço. Pegou o rádio e disse que o que estava vendo estava além da capacidade de compreensão da humanidade. O dia em que tudo mudou. Vamos começar com o que realmente aconteceu naquele dia, porque o quadro completo é muito mais extraordinário do que a maioria das manchetes retratou. Às 18 horas e 35 minutos do dia 1º de abril de 2026, um foguete foi acionado na plataforma de lançamento 39B do Centro Espacial Kennedy, na Flórida. O Sistema de Lançamento Espacial LS, o foguete mais potente já construído pela NASA, tem 98 metros de altura e produz 4 milhões de quilos de empuxo na decolagem. Isso representa mais potência bruta do que o foguete Saturno V, que enviou os astronautas da Apollo à Lua na década de 1960. Em 6 minutos, a tripulação da Artemis II estava em órbita. Em 11 minutos, uma segunda ignição do motor os libertou completamente da Terra. Depois dessa ignição, não havia mais volta. A trajetória estava definida. Os 4 tripulantes da espaçonave eram o comandante Reed Wiseman, o piloto Victor Glover, a especialista de missão Christina Koch e o especialista de missão da Agência Espacial Canadense Jeremy Hansen. Juntos, carregavam um peso histórico que ia muito além dos recordes de altitude. Victor Glover tornou-se o primeiro astronauta negro a viajar além da órbita da Terra. Christina Koch tornou-se a primeira mulher. Jeremy Hansen tornou-se o primeiro não-americano a entrar no espaço profundo, e todos os 4 estavam fazendo algo que nenhum ser humano fazia desde dezembro de 1972, voar em direção à Lua. Batizaram sua espaçonave de Integrity. Esse nome faria diferença antes do fim da missão. 5 dias após o lançamento, em 6 de abril, o módulo lunar Integrity alcançou a Lua. A tripulação iniciou um período de observação de 7 horas, passando a uma altitude de 6.545 quilômetros acima da superfície. E enquanto contornavam o lado oculto da Lua, a metade que está permanentemente voltada para longe da Terra, e que nenhum ser humano jamais havia observado diretamente de perto. Victor Glover tentou descrever o que estava vendo para o controle da missão antes que as comunicações fossem interrompidas. Ele não conseguia encontrar as palavras. O que conseguiu transmitir foi que não acreditava que a humanidade tivesse evoluído a ponto de ser capaz de compreender o que estavam vendo, que era algo de outro mundo, que era incrível. Na conferência de imprensa de 16 de abril no Centro Espacial Johnson, em Houston, 2 semanas após o pouso na água, o comandante Wiseman ficou diante de uma multidão e disse algo que nenhum relatório de missão havia dito antes. Ele disse que ninguém lá na Terra jamais saberia o que os 4 tinham acabado de passar e que aquilo era a coisa mais especial que já lhe acontecera na vida. Victor Glover disse à multidão que sua gratidão era tão grande que não cabia em um só corpo. Christina Koch afirmou que a missão lhe ensinou o verdadeiro significado de fazer parte de uma tripulação. Jeremy Hansen olhou diretamente para a plateia e disse que eles não deveriam estar olhando para os astronautas, que a tripulação era um espelho que refletia tudo o que a humanidade era capaz de realizar quando escolhia ir além. Essas não são as palavras de pessoas que concluíram um teste orbital de rotina. Essas são as palavras de pessoas que viram algo que as transformou. A questão é o que elas viram. E para responder a essa pergunta, precisamos falar sobre o que a Lua realmente é no lado que ela nunca nos mostra. Enterrado sob o lado oculto, algo com a massa de 5 ilhas havaianas permanece no manto lunar há 4 bilhões de anos e é pesado o suficiente para arrastar o solo acima dele para baixo em mais de 800 metros. O lançamento e o silêncio. Existe um tipo específico de silêncio que só existe quando uma lua se interpõe entre você e o resto da sua espécie.
É o silêncio de 3.476 quilômetros de rocha sólida, absorvendo todas as frequências de rádio já inventadas e deixando 4 seres humanos completamente e irreversivelmente sozinhos. Às 18 horas e 44 minutos do dia, 6 de abril, quando o foguete Integrity passou por trás da Lua e iniciou sua trajetória sobre o lado oculto. Todas as comunicações com a Terra foram cortadas instantaneamente. Nenhuma voz de Houston, nenhuma telemetria, nenhum comando de aborto, nenhuma maneira de avisar a tripulação de nada. Durante 40 minutos, em um dos mais longos períodos de silêncio planejados na história dos voos espaciais tripulados à Lua, se interpôs entre eles e todos que os conheciam. O que a tripulação escolheu fazer nos momentos iniciais daquele silêncio diz muito sobre quem eles eram. Antes do sinal ser cortado, Jeremy Hansen havia discretamente preparado biscoitos de creme de bordo canadense, especialmente para a ocasião. Quando a comunicação caiu e os 4 ficaram sozinhos, eles se reuniram e compartilharam os biscoitos. Foi um pequeno ritual deliberado para marcar um momento que ninguém mais na Terra poderia testemunhar com eles. Enquanto isso, a Integrity continuava sua trajetória a aproximadamente 96.560 km por hora. 2 minutos após a maior aproximação, a espaçonave atingiu 406.400 km de altitude e 90 km de distância da Terra, tornando os 4 astronautas os seres humanos que já estiveram mais distantes da Terra. Eles superaram em mais de 6.400 quilômetros o recorde estabelecido pela tripulação da Apollo 13 em 1970. A diferença é que a tripulação da Apollo 13 alcançou essa distância porque sua espaçonave estava danificada e eles não tinham outra escolha. A tripulação da Artemis II fez isso de propósito. Às 19 horas e 25 minutos, a rede de espaço profundo recuperou o sinal do Integrity. A sala de controle da missão entrou em erupção. As primeiras palavras de Christina Koch foram simples. É tão bom ter notícias da Terra novamente. A tripulação passou 10 dias dentro de uma espaçonave de 5 metros de largura, aproximadamente o tamanho de uma grande van de camping, compartilhando um banheiro quebrado, dormindo em microgravidade e fazendo breves videochamadas para suas famílias. Com um atraso na comunicação que fazia cada conversa parecer uma tentativa de alcançar o outro lado de um canyon. Mais tarde, Wiseman disse que uma das experiências mais comoventes de toda a missão foi ouvir seus companheiros de tripulação nessas ligações, rindo, chorando, ofegando e demonstrando amor por suas famílias a 402.000 quilômetros de distância. O lado oculto que se escondia atrás daquela escuridão é tão fundamentalmente diferente da face que vemos todas as noites que os cientistas ainda não conseguem explicar completamente por que o mesmo objeto formou 2 paisagens completamente opostas em lados opostos de si mesmo. Um mundo construído a partir da catástrofe, a Lua. A maioria das pessoas, ao olhar para o céu, imagina apenas uma versão da Lua. O lado visível, o hemisfério que está voltado para a Terra ininterruptamente há bilhões de anos devido a um fenômeno chamado acoplamento de maré, é coberto por vastas planícies escuras, chamadas mares, palavra latina para mares. Lava antiga jorrou em enormes crateras de impacto, resfriou e criou as planícies basálticas lisas que dão à Lua sua aparência familiar. Cerca de 31% do lado visível é composto por essas planícies vulcânicas escuras. O lado oculto quase não tem nada disso. Menos de 1% de sua superfície apresenta essas planícies vulcânicas lisas. Em vez disso, é cratera empilhada sobre crateras ainda mais antigas. 4 bilhões de anos de bombardeio sem que quase nada tenha sido apagado. Quando Jeremy Hansen a avistou pela primeira vez através das janelas da Integrity, a palavra que lhe veio à mente foi alegria lunar. Não era brincadeira. Ele também disse em uma transmissão ao vivo para o controle da missão que o que mais o chocou foi a sua tridimensionalidade. Da Terra à Lua, aparece como um disco plano. A partir de 6.400 quilômetros acima da superfície, a Lua torna-se inequivocamente uma esfera. Sua curvatura é óbvia e enorme, inclinada em ângulos nunca visíveis da Terra.
A crosta do lado oculto é aproximadamente 50 quilômetros mais espessa do que a do lado visível, e nenhuma teoria isolada explica completamente o porquê. A principal hipótese envolve um segundo impacto catastrófico próximo ao polo sul da Lua, no início de sua história. Tão violenta que impulsionou elementos radioativos produtores de calor em direção ao lado mais próximo. Essa onda de calor produziu a inundação vulcânica que suavizou o lado mais próximo, enquanto o lado mais distante permaneceu espesso, frio e intocado por qualquer coisa, exceto pela chuva constante de impactos do espaço ao longo de bilhões de anos. O cataclismo original deixou para trás a bacia Polo Sul Aitken, a maior cratera de impacto preservada em todo o sistema solar. Ela se estende por 2.500 quilômetros de diâmetro e atinge uma profundidade de 13 quilômetros. Se colocada sobre os Estados Unidos em um mapa, ela engoliria tudo do Texas à Virgínia. Suas montanhas periféricas atingem 8.500 metros, comparáveis aos picos mais altos do Himalaia. A tripulação da Artemis II tornou-se a primeira a observar sua borda leste diretamente. Todos os dados sobre essa estrutura, antes de 6 de abril de 2026, foram obtidos por meio de instrumentos robóticos. A NASA projetou a trajetória de voo da Artemis II para expor aproximadamente 21% do lado oculto da Lua à luz solar, direta da perspectiva da tripulação, precisamente porque essas eram características que nenhum astronauta jamais havia testemunhado pessoalmente. Entre os 30 alvos científicos durante o sobrevoo estava a Bacia Oriental, uma cicatriz de impacto de 965 quilômetros de diâmetro e 3,8 bilhões de anos, localizada na fronteira entre os lados visível e oculto da Lua, que, vista da órbita, se assemelha a um alvo pressionado na borda oeste do satélite. A tripulação também tinha como alvo a bacia Hertzsprung, uma cratera de 644 quilômetros de diâmetro a noroeste, cujas características foram desgastadas por bombardeios subsequentes, ao comparar a geometria precisa de Orientale com a estrutura degradada de Hertzsprung. Os cientistas na sala de avaliação científica em Houston estavam construindo uma linha do tempo geológica em tempo real, utilizando os olhos da tripulação como principal instrumento. Antes de chegar ao lado oculto da Lua, a equipe também fotografou Rainer Gamma, um padrão brilhante e espiralado no lado visível que parece ter sido pincelado com tinta branca sobre uma rocha escura. Não possui altura física. Não é uma cratera nem um depósito vulcânico. É uma formação óptica plana perfeitamente alinhada com uma anomalia magnética localizada na crosta diretamente abaixo dela. A Lua perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos, mas manchas dispersas de rocha magnetizada ainda persistem na crosta como vestígios fantasmas de um campo que não existe mais. Se esse magnetismo está ativamente protegendo a superfície da erosão causada pelo vento solar que escurece as rochas lunares com o tempo, ou se algo completamente diferente é o responsável, permanece uma incógnita. Sob o fundo da bacia Aitken, no Polo Sul, algo permanece no manto da Lua desde os primórdios do Sistema Solar. Algo denso e massivo o suficiente para distorcer o campo gravitacional acima e puxar o solo para baixo em mais de 800 metros. Uma massa que não deveria existir. Em 2019, o geofísico planetário Peter James, da Universidade Baylor, combinou dois conjuntos de dados que nunca haviam sido analisados em conjunto, medições de gravidade da missão Grail da NASA, na qual duas espaçonaves gêmeas mapearam variações mínimas no campo gravitacional da Lua e dados topográficos do Lunar Reconnaissance Orbiter. O resultado foi uma anomalia de massa localizada a pelo menos 300 quilômetros abaixo do fundo da bacia Aitken, no Polo Sul. Não se trata de uma pequena irregularidade, mas de uma massa densa com um valor mínimo de 2,18 quintilhões de quilogramas. James descreveu a anomalia para tornar o número concreto. É aproximadamente equivalente a enterrar uma pilha de metal 5 vezes maior que a Ilha Grande do Havaí. Sua força gravitacional arrasta o fundo da bacia para baixo em mais de 800 metros. A explicação mais plausível é que este seja o núcleo metálico do asteroide que atingiu a bacia.
Quando o impactor atingiu a Lua em um ângulo raso, seu núcleo de ferro e níquel sobreviveu parcialmente intacto. Em vez de vaporizar completamente, afundou no manto lunar e nunca mais retornou. 4 bilhões de anos depois, ele ainda está lá, incrustado como um fragmento de bala que o corpo nunca conseguiu expelir, puxando o solo acima dele lentamente para baixo. Essa é a anomalia de massa. O lado oculto da Lua também guarda um segundo segredo de certa forma mais perturbador, pois envolve um tipo de rocha que não deveria existir na Lua. Em 2023, pesquisadores detectaram uma anomalia térmica sob o lado oculto. Uma região com aproximadamente 50 quilômetros de largura, registrando uma temperatura cerca de 10 graus Celsius mais alta do que tudo ao seu redor. A fonte é quase certamente um enorme bloco de granito enterrado. O granito requer 2 ingredientes que a Lua não possui: água e placas tectônicas. A Lua não tem nem nunca teve. No entanto, existe uma formação granítica sob o lado oculto que se acredita ser o núcleo remanescente de um sistema vulcânico que entrou em estado dormente há 3 bilhões e meio de anos, cujo calor ainda se infiltra nas rochas circundantes. O cientista-chefe Matt Sigler observou publicamente que a descoberta se assemelha muito mais a algo esperado na Terra do que na Lua e fez a pergunta que ninguém esperava precisar fazer: o que mais ainda está quente lá embaixo? Depois, aos tubos de lava. Dados de radar e imagens orbitais revelaram o que parecem ser extensas redes de túneis subterrâneos formadas por antigos fluxos de lava que drenaram e deixaram tubos ocos para trás. Na Lua, onde a gravidade é 1/6 da intensidade, e os antigos fluxos eram muito maiores. Alguns desses tubos podem ser vastos o suficiente para abrigar estruturas de pesquisa inteiras. Suas entradas são visíveis da órbita. Se eles contêm gases aprisionados, depósitos minerais ou gelo em seções permanentemente sombreadas, é um completo mistério. Eles permanecem selados aguardando. Durante o eclipse solar que se seguiu com a Lua, bloqueando o Sol e o lado oculto em escuridão quase absoluta, a equipe observou 6 flashes de luz riscando a superfície escura em rápida sucessão. E em Houston, os cientistas reagiram com gritos audíveis de alegria. O que o olho humano capta? Uma pessoa sensata perguntaria por que os olhos humanos são necessários. Temos orbitadores, veículos exploradores, coleta de amostras e décadas de imagens de satélite. O que uma pessoa, olhando pela janela de uma espaçonave, acrescenta que uma câmera não consegue fornecer? A resposta da NASA antes da missão foi precisa. Os olhos humanos e os cérebros que os controlam detectam variações sutis de cor, textura e estrutura tridimensional simultaneamente, utilizando uma vida inteira de experiência para identificar anomalias de maneiras que nenhum sensor robótico atual consegue replicar. A tripulação da Artemis II treinou durante meses na Islândia e em outros ambientes vulcânicos para identificar e descrever rapidamente as características geológicas. Durante o sobrevoo, eles se revezaram em duplas nas janelas de observação, trabalhando com lentes teleobjetivas e narrando o que viam para o controle da missão, onde os cientistas atualizavam o plano de observação em tempo real e enviavam novas orientações para a tripulação ao longo das 7 horas. Christina Koch relatou que crateras de impacto menores e mais recentes eram dramaticamente mais brilhantes do que o terreno antigo ao seu redor, comparando-as a minúsculos furos em um abajur, brilhando em branco contra o cinza. O contraste não é estético. Crateras recentes perfuram o regolito desgastado pelo espaço escurecido por bilhões de anos de vento solar e expõem material intocado por baixo. Brilho é sinônimo de juventude. A escuridão equivale à idade. Toda a superfície é um mapa do tempo geológico escrito em luz, e a tripulação o estava lendo diretamente. Victor Glover ficou absorto pelo terminador, a linha onde o dia lunar encontra a noite lunar. Ao longo dessa fronteira, a luz solar incide em ângulos extremamente rasantes, projetando sombras por quilômetros em terrenos planos e amplificando cada crista e borda de cratera, tornando-as um relevo nítido. Os fundos das crateras, que parecem quase planos sob iluminação total, transformam-se em vazios negros como tinta ao longo do terminador.
Glover transmitiu por rádio para Houston que aquilo era mágico, que as ilhas de luz e os vales de sombra pareciam buracos pelos quais uma pessoa poderia cair direto para o centro da Lua. A tripulação também relatou variações de cor, e as câmeras orbitais haviam consistentemente achatado tons de marrom e verde no lado visível, sutis nuances azuis em regiões específicas. Essas mudanças carregam informações mineralógicas, revelando a composição e a idade relativa de maneiras que exigem um pós-processamento elaborado para serem extraídas de um sensor de câmera, mas que um olho humano treinado lê instantaneamente. A sala de avaliação científica recebeu esses relatórios com o que a NASA descreveu como sorrisos, acenos de cabeça e muita conversa. Mais tarde, em uma coletiva de imprensa, Wiseman afirmou que se a Integrity tivesse um módulo lunar, pelo menos 3 de seus tripulantes teriam se apressado para entrar nele e descer assim que vissem a superfície de perto. Isso é um comandante da Marinha e astronauta veterano descrevendo exatamente o que a visão direta da Lua causa em uma pessoa treinada para explorá-la. Quando o Sol se pôs atrás da Lua e o lado oculto escureceu, 6 pontos de luz cruzaram a superfície escura em rápida sucessão. E nenhuma câmera a bordo da espaçonave foi rápida o suficiente para registrar sequer um único quadro de qualquer um deles. Eclipse e radiação e o custo de ir mais fundo. Conforme o período de observação de 7 horas se aproximava do fim, a espaçonave, a Lua e o Sol se alinharam. A Lua engoliu o Sol completamente. A totalidade começou e durou quase 54 minutos. Da Terra, o eclipse solar total mais longo que uma pessoa pode testemunhar dura aproximadamente 7 minutos e meio e apenas de um local preciso no solo. A tripulação da Artemis II teve 54 minutos de totalidade ininterrupta a apenas alguns milhares de quilômetros acima da superfície lunar, onde a Lua parece 5 vezes maior que o Sol. A coroa solar, a atmosfera externa do Sol, normalmente invisível durante o dia, irrompeu ao redor de toda a borda da Lua, formando um halo brilhante. Victor Glover transmitiu imediatamente, segundos depois do pôr do Sol, atrás da Lua, você pode ver a Terra brilhar. A Terra está tão brilhante lá fora. Estrelas que normalmente são muito tênues para serem vistas contra uma Lua brilhante apareceram. Vênus, Marte, Saturno e Mercúrio estavam todos na linha de visão do Integrity, e a tripulação fotografou todos eles. Os cientistas que estudaram as imagens do eclipse posteriormente trabalharam para determinar se o halo brilhante era a coroa solar, a luz zodiacal da poeira interplanetária ou ambos. Kelsey Young, líder da missão em ciência lunar no Centro de Voos Espaciais. Goddard, da NASA, descreveu a iniciativa como uma forma verdadeiramente única de observar um eclipse, algo que nenhum instrumento jamais havia conseguido capturar antes. Durante o período de totalidade com o lado oculto da Terra em escuridão quase absoluta, a tripulação havia sido treinada para observar os clarões de impacto de meteoroides, breves explosões de luz provenientes de pequenas rochas atingindo a superfície desprotegida a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Ninguém realmente esperava que eles vissem algum. Eles viram 6. Wiseman relatou em tempo real. Com certeza foram flashes de impacto na Lua e Jeremy acabou de ver outro. Quando Kelsey Young perguntou sobre a duração e a cor, Wiseman disse que cada flash durava aproximadamente 1 milissegundo, a velocidade mais rápida que o obturador de uma câmera pode atingir, e aparecia em tons de branco a branco azulado. Hansen disse que cada um era como um pontinho de luz. Mais tarde, Young descreveu a reação na sala de avaliação científica como gritos audíveis de alegria, acrescentando que provavelmente não esperava que a equipe visse nenhum. Nenhuma câmera capturou nenhum dos 6 flashes. Eles desapareceram rápido demais para que os obturadores mecânicos pudessem registrá-los. Apenas os olhos da tripulação os detectaram. Peter Schultz, professor emérito de Ciências Geológicas da Universidade Brown, observou posteriormente que o número de impactos vistos em apenas algumas horas sugeria que a taxa diária de impacto de meteoroides na Lua precisa de um monitoramento muito mais cuidadoso antes que uma base permanente seja estabelecida lá.
As equipes em terra começaram imediatamente a comparar os relatórios da tripulação com os dados de satélite e entraram em contato com astrônomos amadores que estavam observando a lua da Terra ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso acontecia, a tripulação também estava exposta a algo invisível que os cientistas consideravam o maior obstáculo para a exploração espacial humana de longa duração. A missão Artemis II foi lançada durante o máximo solar, o pico do ciclo de atividade de 11 anos do Sol. Durante um evento severo de partículas solares, as doses de radiação podem atingir níveis perigosos em questão de horas. A Orion possui mais blindagem do que qualquer espaçonave Apollo, mas os raios cósmicos galácticos, provenientes de explosões de supernovas, viajam a quase a velocidade da luz e penetram em praticamente tudo o que os humanos construíram. Atualmente não existe proteção prática contra elas. Os astronautas da Apollo relataram ter visto faixas de luz atrás das pálpebras fechadas durante suas missões partículas de alta energia, passando diretamente por suas retinas. Vários deles desenvolveram catarata posteriormente em taxas estatisticamente incomuns. A missão Artemis II levou um experimento para começar a mudar o que sabemos sobre essa ameaça chamado Avatar, uma resposta análoga ao tecido de um astronauta virtual. Ele foi desenvolvido no Instituto Wyss de Harvard. A equipe cultivou réplicas em miniatura da medula óssea de cada astronauta dentro de dispositivos em chip do tamanho de um pendrive, usando células das doações de sangue dos próprios tripulantes antes do voo. Um conjunto desses chips voou a bordo do Integrity durante os 10 dias de missão, e um conjunto idêntico permaneceu na Terra como controle. Após a missão, os cientistas estão agora sequenciando os chips recuperados em nível de célula única, medindo como milhares de genes sofreram alterações dentro do tecido humano vivo durante 10 dias de exposição à radiação do espaço profundo. O diretor do Instituto Wyss, Donald Ingber, afirmou que o objetivo é estudar os riscos de uma forma personalizada, algo nunca antes possível, desenvolvendo, em última análise, contramedidas de radiação adaptadas a cada astronauta em cada missão. A mesma tecnologia poderia aprimorar a radioterapia contra o câncer na Terra. Quando a Terra reapareceu nos displays da tripulação após o apagão e o fim do eclipse, a tripulação transmitiu uma imagem que espelhava uma das fotografias mais famosas da história da humanidade. Só que nesta versão, a Terra não estava nascendo, estava desaparecendo. O que o outro lado está nos dizendo. Às 18 horas e 41 minutos do dia, 6 de abril, minutos antes do apagão de comunicações. Christina Koch observou a Terra desaparecer atrás do horizonte lunar através da janela do Integrity. A NASA batizou a fotografia resultante de pôr do sol na Terra. Ela espelha o nascer da Terra, a imagem tirada pelo astronauta da Apollo 8 Bill Anders, na véspera de Natal de 1968. Mas em Earthrise, a Terra surgia no horizonte lunar presente e alcançável. Em Earthsat, a Terra está partindo. Koch disse que o momento durou apenas 1 ou 2 segundos, mas algo a atraiu repentinamente para a paisagem lunar e tudo se tornou real. Ela disse: "A Lua é um corpo celeste no universo, não apenas um pôster no céu que passa, e quando você tem a perspectiva de estar do outro lado, isso te lembra que tudo o que precisamos a Terra nos fornece e que você não pode realmente entender isso até ter a perspectiva do outro." Durante o sobrevoo, a tripulação deu nome a 2 crateras. A primeira foi chamada de Integrity, em homenagem à espaçonave. A segunda foi batizada de Carol, em homenagem à falecida esposa do comandante Wiseman, Carol Taylor Wiseman, que faleceu em 2020. A cratera. Carol fica na fronteira entre os lados visível e oculto da lua visível da Terra com um telescópio, se você souber exatamente onde procurar. Ela carregará esse nome para sempre. O lado oculto já é foco de intensa atividade científica internacional. A sonda chinesa Chang'e 4 pousou na cratera von Karman em janeiro de 2019, o primeiro pouso suave no lado oculto da Lua na história, exigindo um satélite de retransmissão chamado Kekel em órbita de halo além da Lua, apenas para manter o contato via rádio. O rover Yutu-2 encontrou olivina e piroxênio no material da superfície e minerais do manto lunar, confirmando que o impacto do asteroide Aitken no Polo Sul
havia escavado material a centenas de quilômetros de profundidade. Em 2024, a Chang'e 6 coletou amostras físicas do lado oculto e as trouxe de volta à Terra. O primeiro material do hemisfério oculto da Lua a ser levado para um laboratório. Os cientistas ainda estavam analisando essas amostras durante a missão Artemis II. O lado oculto da Lua também oferece algo que nenhum outro local no sistema solar interno pode igualar: blindagem permanente contra o ruído eletromagnético da civilização humana. Todas as torres de celular, antenas de transmissão, enlaces de satélite e roteadores Wi-Fi da Terra são bloqueados por 3.400 quilômetros de rocha sólida. A ionosfera da Terra bloqueia todas as radiofrequências abaixo de aproximadamente 30 MHz, interrompendo toda uma gama de sinais cósmicos que nunca foram detectados em nenhum lugar da Terra ou próximo a ela. Telescópios no lado oculto da Lua poderiam captar essas frequências pela primeira vez, incluindo sinais do período de recombinação, quando os primeiros átomos de hidrogênio se formaram após o Big Bang e emitiram ondas de rádio que viajam pelo espaço desde então, aguardando um receptor que não esteja enterrado sob uma atmosfera. A NASA e a Agência Espacial Europeia já propuseram conceitos de observatórios para esse local. Agora, considere tudo isso em conjunto. A anomalia de massa que distorce o campo gravitacional local. O corpo granítico que precisou de água e tectônica de placas para se formar. Os dois hemisférios que nenhuma teoria isolada explica completamente. As assinaturas magnéticas fantasmas em uma crosta que perdeu seu campo global bilhões de anos atrás. Os sismos lunares detectados pelos sismógrafos da Apollo. Tremores superficiais em um mundo que declaramos geologicamente morto. Os tubos de lava selados grandes o suficiente para abrigar estações de pesquisa. Os 6 clarões de impacto que apenas os olhos humanos foram rápidos o suficiente para captar. Construímos nosso modelo da Lua inteira a partir de 6 locais de pouso, todos no lado visível, todos escolhidos pela segurança, e declaramos que entendíamos o objeto. Isso é o equivalente a pousar no deserto do Saara e concluir que toda a Terra é feita de areia. A tripulação da Artemis II ameriçou em 10 de abril de 2026 no Oceano Pacífico, perto de San Diego, após percorrer 1.116. 0 quilômetros. Os chips do Avatar estão sendo sequenciados. As fotografias da passagem próxima estão sendo processadas. Os dados dos meteoroides estão sendo comparados com os registros de satélite. E a Artemis III, a missão que levará humanos à Lua pela primeira vez desde 1972, está sendo moldada diretamente pelo que Wiseman, Glover Koch e Hanson observaram. O lado oculto não contém apenas coisas que não esperávamos. Contém informações que obrigam a reescrever todas as suposições sobre como as luas se formam, esfriam e evoluem. Cada resposta que oferece abre 3 novas perguntas, e as perguntas continuam ficando mais complexas. As próximas missões não vão passar voando. Elas vão pousar. Passamos séculos contemplando metade da Lua e considerando isso um mistério. Agora vimos a outra metade e descobrimos que a Lua guarda segredos em seu manto, sua crosta e seus silêncios segredos que nem 4 bilhões de anos foram suficientes para desvendar. Deixe sua opinião nos comentários abaixo.